A verdade é que o placar mostrou exatamente a diferença dos dois times. Os 4-0? Poderia ter sido mais, né? Mas, assim, mostra a diferença dos dois times. Onde os dois times estão. É isso, Quezada? Você concorda? O Corinthians é tão pior que o Flamengo assim? Não, cara, você vai comparar qualquer time com o Flamengo. Até o Palmeiras, eu tenho dúvida se dá para o Flamengo jogando em altíssimo nível, eu não sei. Mateuzinho, que eu acho que são os dois melhores times do Brasil, tá? Mas assim, quando o Flamengo quer jogar, eu não vejo ninguém para parar. Esses caras do Flamengo têm uma qualidade absurda. Outra, compraram a ideia do Felipe Luiz, algo que não tinha sido com o Tite. E quando os caras realmente estão afim, agora, não adianta você ter um time que está afim e o outro que chama esse time para cima, né? Ontem o Corinthians só fez lambança, só quase esse gol do meio campo, aí saída de jogo errada do goleiro, bola na trave. O Mateuzinho, nesse primeiro lance do gol, em vez de ele combater, ele se afasta. Mas o Hugo também podia ter esse foi o lance, ó. Esse seria um golaço, que defesaça do Rossi, né? Na tentativa do Cantígio. Quando eu falei que ia ser 7-1, um monte de gente... Nossa, mas de onde você tirou esse 1? É que as pessoas, elas ficam em casa brincando com cachorro. Olhando Opa! Agora ficam cuidando dos filhos, da mulher, e não vem o jogo. E depois querem ver um jogo, querem falar de um jogo que não viram. Eu vi o jogo ontem, tá? Era pra ter sido 7-1 o jogo. E olha que eu tô dando um chabuzinho aí, hein? Que teve 2 bolas na trave. Isso já seria 6. O Hugo fez 3 grandes defesas, né? Outra, o gol do Mateuzinho... isso daí é sensacional. A diferença do Memphis pro De La Cruz. De La Cruz foi fazer a pressão em cima do goleiro. Sabe que o Hugo não é bom com a bola nos pés. E aí o Hugo devolve a bola errada em vez do Ranieri. Quem pega a bola é o Pedro. E esse é o conceito de jogo, entendeu? O Central Córdoba, que venceu o Flamengo na Libertadores, esse gol, pena que jogou desse jeito, entendeu? Não adianta só técnica para tentar vencer o time do Flamengo. Você tem que ter pegada. Se você não tiver pegada, esquece, o Flamengo atropela. E o símbolo de um time sem pegada é o Carrídio, que é um cara super talentoso para armar o jogo, com a bola nos pés. Ele chama a bola de senhora, a bola... o chama de senhor. Ontem ele deu um pique, ele estava 10 metros à frente do Ayrton, quando ele foi pegar a bola, o Ayrton já estava 10 metros à frente dele com a bola. Então é essa coisa, entendeu? Se não tiver pegada, esquece. Dorival vai ter que mudar a posição do Carrídio. Vai ter que mudar a forma desse... novo Garro. É isso que ele vai ter que jogar, de armador do time mesmo. É isso daí, né? Porque não dá pra botar ele de E o Memphis pode ser também um pouquinho desse cara, porque eu acho que o Memphis tem capacidade para fazer, na ausência do Garro... essa coisa da armação. Olha, gente, foi humilhante, foi um passeio. Foi, né? Foi. O Arrascaeta foi inteligente também, né? Porque ele toma porrada e depois ele se joga. Foi pênalti, não tem? Esse foi o melhor lance do Hugo, ó. Pulou certinho, mas tomou o gol. Falem um pouquinho aí, porque... Isa, fale um pouco nós vamos falar muito do Flamengo, então vamos falar também do Flamengo, nós vamos deixar mais Flamengo pro placar aberto, que hoje vai ser uma festa do placar aberto, hoje às 6 da tarde. Mas o Corinthians que o Dorival vai encontrar, o goleiro, que todo mundo sabe que é muito bom, ontem teve talvez a sua pior atuação, embora tenha feito boas defesas, mas ele teve a pior atuação dele pelo Corinthians, ele falhou em 2 gols pelo menos. Acho que nesse aí... Nesse gol, se é o Donelli, sabe o que a gente falaria? Se fosse o Hugo, faria defesa. Exatamente. E aí, depois daquela saída de bola e tal. O Corinthians estava que nem barata tonta ontem, Isa. Não, foi assim, realmente o Quesada usou uma palavra que não tem nem como a gente discordar, foi humilhante. Pelo tamanho das duas equipes, você espera que seja um jogo mais parelho. Mas não foi. O Flamengo, é o que eu disse, hoje tem um time muito melhor e... dominou, assim, completamente o Corinthians. Eu acho, assim, é claro, o Hugo ontem realmente não foi bem. Mas eu lembro que em um programa a gente falou sobre o Hugo salvar o Corinthians muitas vezes com grandes defesas. A defesa do Corinthians é um negócio assustador. Eu trouxe até um número aqui, São 33 gols sofridos em 29 jogos na temporada. Leva gol em 20 dos 29 jogos. E vou te falar, se não tivesse o Hugo, se fosse seria mais gols. Um goleiro... exatamente. Um goleiro com menos eficiência que o Hugo teria levado mais gols. Porque a defesa do Corinthians é muito fácil de ser penetrada. É muito fácil. Então, eu acho que esse sistema defensivo do Corinthians é o grande desafio para o Dorival, se ele realmente
for anunciado como treinador do Corinthians. Não, eu conversei com ele, tá tudo certo. Só se ele desistir. Pra mim é o grande desafio do Dorival. Não, sim. Pra mim é o grande... É que é aquela coisa, né? A gente espera o anúncio oficial, mas... É o grande desafio do Dorival é acertar essa defesa do Corinthians. Porque realmente, assim... Quem jogou ontem? Ramalho e Gustavo Henrique. E no banco estavam Kaká e os super gigantes. Kaká e Félix Torres. Ó, vamos pegar a amostra aí dos dois confrontos contra as duas equipes que lideram o campeonato. Flamengo e Palmeiras. Os dois jogos foram muito fáceis para o adversário. O Palmeiras fez 2-0, mas poderia ter feito muito mais, não poderia? E o Flamengo também ontem fez 4, mas poderia ter feito muito mais. Para mim, esse sistema defensivo do Corinthians é o principal ponto de ajuste dessa equipe. Eu sou um dos maiores críticos dessa linha defensiva do Corinthians. Agora, eu acho que a gente precisa entender que quando a gente fala de defesa, a gente olha muito para os dois zagueiros e os dois laterais só. Se o meio-campo não ajudar, e não é hoje, ninguém inventou isso hoje, desde 1900 e bolinha, os caras do meio-campo precisam ajudar. A gente cita o Pelé aqui porque o Pelé reforçou aquela posição do cara que ficava à frente dos dois zagueiros para tentar proteger os dois zagueiros. Não resolveu nada, porque com o Pelé você podia colocar 5 caras ali que não ia resolver. Mas aí começa esse conceito defensivo de todo mundo ajudar na marcação. Ontem, por exemplo, na série de jogo do Corinthians, o Pedro estava lá para atrapalhar. Por isso que eu falei em sistema defensivo. O uruguaio, o De La Cruz, ele saiu do meio-campo e foi pressionar o goleiro, que fez bobagem ali, porque ali ele poderia ter tocado para a lateral lá. E mesmo lado, e nesse lance aí, Quesada, a gente vai ver daqui a pouquinho esse lance. Mesmo que a bola tivesse chegado no pé, acho que foi do Bidon que ele joga a bola, é isso? Não, entendo o Ranieri. Ranieri. Ele recebe do Gustavo e passa pro Ranieri. Tinha 2 jogadores do Flamengo já pressionando, ele ia perder a bola de qualquer jeito. Dá um bico pra frente, joga pra lateral. Não foi esse lance, não, foi o outro. Acho que é agora, quer ver? Tem alguém na lateral, eu não sei quem que é, não sei se é o Mateuzinho que tá do outro lado, que ele poderia ter tocado. Mas enfim, esse é o maior trabalho que... Agora, não vamos esquecer, o Dorival... fez Gabigol e Pedro jogarem juntos. Lembra que muita gente falava, os dois não podem jogar juntos. Jogaram juntos e jogaram pra caramba com o Dorival. Aí o Dorival vem pro São Paulo e inventa o Alisson naquela posição. Ele ajusta o sistema defensivo do São Paulo. Sistema defensivo de São Paulo. E uma saída de jogo com qualidade que o Alisson tem. Vamos ver qual é o coelho que ele tira dessa cartola agora no Corinthians. Fazer algo que ninguém tá enxergando... Pra esse Corinthians ganhar. Podia ter tocado a bola lá. Olha lá, o cara tá pressionado. Era o Ramalho. Podia ter tocado pro Ramalho lá. Estou para lateral, faz qualquer coisa. Jogou no meio. É isso. E o cara tava pressionado. Quer dizer, saída de bola errada. Entendeu? Ele já tinha falhado contra o São Paulo, no Brasileiro do ano passado. Contra o Vitória também, lembra? Lá no Barradão. E hoje isso daí. Olha lá o Ramalho, né? E os caras queriam o Fernando Diniz no time do Corinthians, hein? Imagina esses caras tabelando aí. O Dorival, pra mim, é a escolha mais acertada dentro do que você tem no mercado. Acho que o Dorival tem tudo pra acertar realmente esse jogo do Corinthians, né? Porque é o que você disse, Quesada, não é só falar sobre zagueiros e laterais, né? Mas eu tô concordando com você, viu? E tem que contratar, viu? Se não contratar, esquece. Ô, senhor, mas não sei onde ele vai tirar o dinheiro, isso não é problema meu. Mas não, é verdade, porque a gente tem que falar. Lateral, Mateuzinho, não dá. Infelizmente, os dois zagueiros ontem estavam muito perdidos. E os dois que estavam no banco são piores ainda. Então, a gente elogia aí o Soldado por ter feito algumas contratações, mas o Corinthians errou bastante em outras tantas. Né? Outras tantas. O único cara que se salvou ontem na defesa foi o Angileri. Só. Isso é verdade, né? O Corinthians tem um lateral esquerdo, que a gente sabe, certamente, é bom jogador e o goleiro. Agora, o resto, a torcida fica muito desconfiada, né? Fica muito desconfiada. Zagueiro central, não tem. Quarto zagueiro, não tem. Lateral direito, não tem. Silvano, você conhece bem o Dorival, claro, trabalhou também no Santos. Todos nós aqui conhecemos o Dorival, da seleção brasileira, do São Paulo, do Flamengo e tal. O trabalho dele ele consegue apresentar resultado em curto prazo, você acha? Porque o Corinthians está precisando de uma coisa meio emergencial, né? Você acha? Com esse elenco? Porque também precisa de contratação, mas quando é que pode contratar agora? Só agora, no meio do ano. Só na metade do ano, ou trazer jogador que esteja, por acaso, livre no... Não tem. O que tem é isso. Ele vai ficar com esse time aí... Ele já foi técnico do Gustavo Henrique. No Santos. Ele foi técnico do Yuri Alberto, também no Santos. Do Mateuzinho no Flamengo, foi? Mateuzinho no Flamengo, no Hugo do Flamengo também. O que mais? Só, né? Kaká não foi no Atlético Paranaense? Acho que o Kaká não estava lá nessa época, não. Acho que não, né? Não lembro.
Essa pergunta é interessante, viu, Flavinho? Eu vou dizer para você o seguinte, eu não preciso pensar um pouco mais, porque eu não tenho... A pergunta é interessante, mas eu não sei. Não, eu não tenho opinião formada. Eu estou tentando olhar em retrospecto para ver se... Se ele teve algum trabalho que ele chegou arrebentando. Teve no Flamengo, a primeira passagem dele pelo Flamengo, ele chega ele é chamado meio que para pagar incêndio. Ele salva o time e é mandado embora porque entra a gestão do Landim. Isso. Que o contrato Mas depois... ele rapidamente ele conseguiu ajeitar o Flamengo, tanto que o Flamengo... Ele acerta. No Santos, quando ele assumiu na segunda passagem, ele entra no lugar do... Quem que era mesmo o técnico do Santos? Não lembro. O Santos tomou de 4 do Goiás em Goiânia. E aí ele manda embora o treinador, não lembro quem que era. Não sei se era o Presuntinho. Mas aí... ele tem uma campanha assim... fulminante assim de início. Tem. Porque é uma coisa que o Corinthians está precisando. Exatamente. O Corinthians está precisando de remédio, né, aqueles remédios de que passa dor de cabeça rápido. Tá. Eu não sei nem quais são. Realmente, o Corinthians tem feito... Não sei, o remédio que passa dor de cabeça rápido tem. Eu nunca tenho dor de cabeça. Aí tem remédios que uma horinha ali você toma e acaba a dor de cabeça. Depende do seu nível de dor de cabeça, tem isso também, É o que o Corinthians está precisando. Então. Agora... o Corinthians tem jogado muito mal, mesmo no meio de semana, ok. Tava com um a menos o jogo todo, que aí também é um problema, né? Porque o Félix Torres não pode deixar o time na mão, assim, como ele sempre vira e mexe faz um pênalti bobo, é expulso com 12 minutos de jogo. Mas o Corinthians, ok, jogou com um a menos, mas enfrentou um time fraquíssimo do Racing do Uruguai. Um time fraco e teve dificuldade em determinado momento do jogo. Não, o Corinthians está tendo dificuldade. O Corinthians, esse ano, qual foi o grande jogo do Corinthians? Os dois contra o Palmeiras. A vitória contra o Santos também foi boa. O segundo jogo, na semifinal. Sim. Foi boa. Empolgação, né? Arena lotada. Sabe o que é? Mas o Corinthians não, até agora não empolga, né?